Graça e paz, queridos, sou Débora Viana e eu tenho a alegria de caminhar com vocês em mais uma série, O Caminho que nos leva para casa. Hoje nós vamos meditar João, capítulo 14, versículo 1. Peço para que você acompanhe ao longo desses estudos, que serão 31 dias meditando o Evangelho de João, capítulo 14. Eu peço para que você pegue sua Bíblia e leia comigo este versículo, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Existe uma profunda mensagem neste versículo que conforta nossos corações. Jesus inicia suas palavras dizendo: não se turbe. Sua intenção aqui não está ligada a uma simples proibição ou negação do sofrimento. É como ele dissesse: não deixem que as circunstâncias o ceguem. Não permita que as preocupações dominem suas emoções. Existem momentos em que o coração parece carregado demais. As preocupações aumentam, as notícias nem sempre são boas, os planos mudam e o futuro muitas vezes é incerto. Jesus dirige essas palavras aos seus discípulos em um momento semelhante. O contexto é de profunda dor. Judas estava prestes a traí-lo. Pedro o negaria e os demais discípulos fugiriam. Jesus tinha propriedade para falar sobre preocupação e sofrimento, pois sabia exatamente o que o aguardava. Diferente de nós, que frequentemente nos inquietamos com situações que nem sabemos se acontecerão. Jesus conhecia cada detalhe da cruz que estava diante dele. Ele caminhava para o sofrimento, para a rejeição e para o peso dos pecados do seu povo. Ainda assim, em vez de concentrar-se em sua própria dor, Jesus volta seu olhar para os discípulos e lhes dirige palavras de consolo. Em João 14, encontramos um Salvador que se relaciona profundamente com aqueles que ama. Suas palavras revelam um Deus próximo, compassivo e atento às angústias do coração humano. Ele convida seus discípulos a entregarem suas preocupações a Ele. É como se dissesse: não carreguem sozinhos os pesos que estão afligindo suas almas. Confiem em mim, descansem em mim, eu continuo no controle. Esse mesmo convite ecoa para nós hoje, em meio às incertezas da vida. Cristo nos chama a abandonar a autossuficiência e a depositar nossa confiança nele. A fé não remove imediatamente as dificuldades, mas nos permite caminhar em paz, sabendo que estamos seguros nas mãos daquele que venceu a cruz e a morte. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele não está negando a existência do medo, da tristeza ou da dor. Afinal, somos humanos e experimentamos essas emoções. O que Cristo deseja é que tais sentimentos não governem nossa vida. A cura para um coração perturbado está na confiança em Deus. A fé não elimina a tempestade, mas nos lembra que Deus continua sendo Deus e permanece soberano sobre todas as coisas. Podemos não compreender o caminho que estamos percorrendo, mas podemos descansar naquele que dirige nossos passos. Quando não vemos solução, podemos confiar naquele que conhece o fim desde o princípio. Há também um cuidado pastoral extraordinário nas palavras de Jesus. Elas soam como um remédio para a alma, um bálsamo para o coração ferido. Sua mensagem é clara, intencional e profundamente pessoal. Note a palavra vosso, o vosso coração. A palavra vosso, ela merece uma atenção especial. Jesus não fala de maneira genérica ao dizer vosso coração. Ele demonstra
conhecer pessoalmente aqueles a quem está dirigindo suas palavras. Trata-se de uma expressão de proximidade, cuidado e relacionamento. O Salvador conhece as batalhas que ninguém vê, as lágrimas que não foram derramadas diante dos homens e os temores escondidos no mais profundo da alma. Seu cuidado é pessoal e seu consolo é direcionado a cada um de nós. Jesus também nos chama a crer e a viver uma vida de fé. A fé cristã não consiste apenas em acreditar que Deus existe, mas em descansar nele de tal forma que nosso coração encontra contentamento em sua vontade. O crente que caminha com Deus aprende que sua segurança não está na ausência de problemas, mas na presença constante do Senhor. Quando Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim, ele convida seus discípulos a uma confiança que produz paz. Em um momento de incerteza e dor, Cristo não lhes oferece explicações detalhadas sobre o futuro. Ele oferece a si mesmo. O contentamento cristão não nasce de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus continua governando todas as coisas para a sua glória e para o bem dos seus filhos. Há uma promessa implícita nessas palavras. Aquele que confia em Deus e em seu Filho encontra descanso para a alma. Mesmo quando os planos mudam, as portas se fecham ou as respostas parecem demorar, o coração pode permanecer firme, porque sabe em quem tem crido. O contentamento cristão não significa ausência de lágrimas ou dificuldades. Significa aprender, como o apóstolo Paulo, a viver satisfeito em Deus em toda e qualquer situação. É reconhecer que Cristo é suficiente, que sua graça sustenta o crente em cada etapa da jornada. Assim, João, capítulo 14, versículo 1, nos ensina que a fé genuína produz um coração tranquilo. Quanto mais confiamos em Cristo, menos somos dominados pelas circunstâncias e mais experimentamos a paz que somente Ele pode nos dar. Existe uma verdade profunda escondida nessas palavras. Quanto mais próximos estamos de Cristo, menos somos governados pelas inquietações desse mundo. A fé genuína não cresce na distância, ela floresce na intimidade com Deus. Então, quanto mais perto de Cristo você está, mais tranquilo se torna o seu coração. Ao dizer, credes em Deus, credes também em mim, Jesus está chamando os seus discípulos a uma confiança contínua, diária e perseverante. Aquele que vive essa fé aprende a descansar, mesmo em meio às tempestades. Isso não significa que nunca sentirá medo ou tristeza, mas que essas emoções não governarão sua vida. Sua segurança está em Cristo. Sua paz precisa estar em Cristo. Seu contentamento precisa estar e permanecer em Cristo. Por trás dessa exortação, existe ainda um chamado à presença. Jesus está ensinando que a paz não é encontrada na ausência dos problemas, mas na comunhão com Ele. O coração que permanece perto do Senhor encontra descanso, porque aprende a confiar não apenas no que Deus faz, mas em quem Deus é. O coração se perturba quando se afasta da presença, mas quando se aproxima de Cristo, encontra a paz que as circunstâncias jamais poderão oferecer. Eu deixo para você, minha querida irmã, meu querido irmão, uma aplicação desse texto que acabamos de meditar. A fé em Cristo não é apenas uma verdade para ser compreendida, mas uma realidade para ser vivida no cotidiano. Acabamos de ver em João 14:1 que Jesus não apenas consola os discípulos, mas Ele os chama a uma postura ativa de confiança.
E aplicar essa verdade significa aprender a não entregar o governo do coração às circunstâncias. Significa reconhecer que, mesmo quando não há respostas imediatas, ainda há um Deus que permanece no controle. Na prática, isso se revela quando escolhemos substituir a ansiedade pela oração, o medo pela confiança e a inquietação pelo descanso em Deus. É um exercício diário de trazer o coração de volta para o lugar de segurança, que é a presença de Cristo. Também significa lembrar que a paz não depende de mudanças externas, mas de uma certeza interna. Cristo é suficiente. E quando Ele é suficiente, o coração aprende a permanecer firme, mesmo em dias instáveis. Para sua meditação durante o dia, a fé não remove a tempestade, mas nos lembra que Deus continua sendo Deus e permanece soberano sobre todas as coisas. Guarde essa verdade, meus queridos, no seu coração e ao longo do dia. Sempre que a ansiedade tentar ocupar espaço, volte a essa certeza. Deus não perdeu o controle e nada está fora do alcance de sua soberania. O seu desafio do dia hoje é: sempre que perceber o seu coração inquieto, pare por alguns segundos e faça 3 movimentos simples. Primeiro, reconheça a inquietação diante de Deus. Ore ao Senhor. Entregue conscientemente essa preocupação em oração e declare em seu coração: ó Deus, meu coração está seguro em Cristo. Repita isso quantas vezes foram necessárias ao longo do dia. O desafio não é eliminar as emoções, mas não permitir que as circunstâncias, que o que você tem passado, governe sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti o meu coração e o coração de cada ouvinte aqui. Com todas as nossas inquietações, medos e incertezas, Tu conheces aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras. Ensina-nos a confiar em Ti quando não compreendemos o caminho. Guarda o nosso coração de ser dominado pela ansiedade e ajuda-nos a descansar na Tua soberania. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas fortalecidas pela Tua presença. Leva-nos a viver cada dia com certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Que o nosso coração encontre descanso em Cristo, mesmo em meio à tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu te espero amanhã para nós meditarmos juntos. João 14, 2.